Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira unidade da disciplina Avaliação de Impacto Ambiental. Nessa aula, vamos falar de conceitos básicos e legislação ambiental referente ao tema. Primeiramente, devemos considerar que as atividades do ser humano resultam em alterações no meio ambiente. Assim, de maneira simples, a avaliação de impacto ambiental permite realizar uma análise dessas alterações ambientais que o homem realiza. Então, os impactos ambientais prováveis ou efetivos decorrentes da instalação de um empreendimento ou atividade podem ser previstos, para que possam ser evitados, minimizados ou compensados. Claro que essa análise não é simples, e ao longo da disciplina vamos entendendo como as diferentes etapas se complementam para chegar no resultado esperado da avaliação de impacto ambiental. Primeiramente, podemos fazer uma analogia. Pensem em um empresário que quer construir algum tipo de indústria. Ele tem vários fatores a analisar, como a localização da empresa, que precisa ser o mais viável possível, tanto para a recepção de matéria-prima, quanto para a distribuição de seus produtos. Além disso, precisa saber sobre os custos, os lucros, condições locais de mão de obra, sobre a concorrência, o mercado em geral. Para o meio ambiente, podemos pensar de maneira semelhante. Como será o comportamento das alterações ambientais? O que está estabelecido na lei? Como posso diminuir os impactos? Onde preciso fazer compensação? E por que devemos pensar assim? Além de várias outras questões, é dever do governo e da sociedade defender e preservar o meio ambiente. Segundo a própria Constituição Federal de 1988, temos que considerar os impactos ambientais que o empreendimento ou atividade pode ocasionar no meio. Então, a Constituição Federal de 88, no capítulo que trata do meio ambiente, artigo 225, nos diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Portanto, é necessário conhecer e compreender as consequências das ações antrópicas antes que elas ocorram, para que possam ser analisadas alternativas locacionais, tecnológicas, etc., ou programadas ações que evitem, diminuam ou reparem de alguma forma os impactos ambientais. Uma coisa importante que deve ser falada é sobre os conceitos ou termos utilizados na avaliação de impacto ambiental. Por ser uma matéria relativamente nova e também derivada de outras disciplinas, não houve o desenvolvimento de termos próprios específicos. Então é necessário padronizar o significado dos termos utilizados na avaliação de impacto ambiental, para, primeiro, dar às palavras o significado mais exato possível, também eliminar ambiguidades e ainda reduzir a margem para interpretação. O termo que mais vamos utilizar aqui é impacto ambiental. A partir de um momento, verificou-se que os problemas ambientais não estavam restritos apenas à poluição. Havia outros tipos de alterações ou problemas ambientais, por exemplo, sociais, que não se encaixavam como poluição. Então, a expressão impacto ambiental veio para contemplar todo tipo de alteração causada pelo ser humano no meio ambiente. E, apesar das várias concepções e discussões acerca dos termos relacionados ao tema, as definições estabelecidas na legislação ambiental são essenciais dentro do campo da avaliação de impacto ambiental, pois, no final das contas, é o que vale. Então, sua definição legal, de acordo com a resolução CONAMA número 001 de 1986, seria qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Assim, impacto ambiental significa a manifestação no meio ambiente decorrente de uma atividade utilizadora de recursos naturais. Também é importante conceituar aspecto ambiental e diferenciá-lo de impacto ambiental. Popularmente, podemos tratar aspecto ambiental de maneira genérica, no sentido de uma visão geral. Por exemplo, nos últimos anos, o Brasil vem tratando os aspectos ambientais de maneira imprudente. Essa afirmação pode até ser verdade, mas dentro da avaliação de impactos ambientais, esse termo tem um significado específico e não pode ser tratado de maneira ampla. Aspecto ambiental é definido como o elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente. É importante saber que o termo foi introduzido pela norma ISO 14001. Assim, o aspecto ambiental aqui deve ser entendido como a consequência de uma determinada atividade que acaba gerando uma interação com o meio ambiente, ou seja, o impacto ambiental. Portanto, um processo industrial, que seria uma atividade, pode emitir um poluente atmosférico, que seria o aspecto ambiental, essa emissão. E essa emissão poderá se manifestar no meio ambiente, que seria então o impacto ambiental, essa manifestação. Para entendermos um pouquinho melhor, vamos ver alguns exemplos. Então, a primeira atividade seria a lavagem de carros. O que isso pode ocasionar? Qual aspecto ambiental isso pode ocasionar? A utilização de água. E essa utilização de água pode se manifestar como no meio ambiente? Na redução da disponibilidade hídrica. Um outro exemplo seria o armazenamento subterrâneo de combustível. Um aspecto ambiental possível seria o vazamento. Então, um possível vazamento. Como esse vazamento se manifestaria no meio ambiente? Qual o impacto ambiental que ele causaria? Contaminação do solo e ou do lençol freático. E um terceiro exemplo seria inundação de áreas por um longo período, no caso das barragens. Que aspecto ambiental pode estar associado? Liberação de mercúrio inorgânico e sua transformação em metilmercúrio, o que é um assunto bastante interessante. Eu vou deixar links para que vocês possam ler mais a respeito. Então, esse aspecto ambiental pode se manifestar como no meio ambiente? Qual o impacto ambiental que ele pode causar? A contaminação dos peixes pelo metilmercúrio e, consequentemente, a contaminação do ser humano que consome esses peixes. Bom, em relação ao panorama legal, no Brasil a legislação ambiental é ampla e apresenta como um dos instrumentos da política pública ambiental a avaliação de impactos ambientais. De acordo com Monosovsky, 1989, podemos dividir a política ambiental brasileira em 4 fases, de acordo com as concepções adotadas durante sua construção. Então temos primeiramente a administração de recursos naturais, depois controle da poluição industrial, planejamento territorial e a política nacional do meio ambiente. Então, na primeira fase, havia preocupação no sentido de aumentar a duração dos recursos naturais.
algo que vinha desde o final do século XVIII, devido à crescente dificuldade de acesso a esse recurso. O Código Florestal de 1934 foi importante nessa fase, permitindo a criação de áreas protegidas. O controle da poluição industrial teve início nos anos 70, devido a vários problemas com a poluição no mundo inteiro. Nessa fase, não podemos esquecer da Conferência de Estocolmo, em 1972, que foi um importante avanço na área ambiental. Porém, podemos citar aqui a bacia do rio Tamanduateí, que desde 1963 temos registro de vários problemas relacionados à destruição de nascentes e lançamento de esgoto doméstico e industrial. Problemas com o abastecimento hídrico foram um dos motivadores da fase do planejamento territorial, na qual foram estabelecidas leis a respeito da proteção aos recursos hídricos, parcelamento do solo urbano e principalmente zoneamento industrial em áreas críticas da poluição. Aqui vemos a primeira menção à avaliação de impacto na legislação federal, na Lei 6.803 de 1980. E a quarta fase é marcada pela Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecida pela Lei 6.938 de 1981, que trouxe de forma definitiva a avaliação de impacto ambiental como um instrumento da política ambiental brasileira. Segundo a Associação Internacional de Avaliação de Impacto, a avaliação de impactos ambientais é o processo de identificar as consequências futuras de uma ação presente ou proposta. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente criou o CONAMA, e a Resolução CONAMA 001 de 86 estabeleceu definições, responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para uso e implementação da avaliação de impactos ambientais como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Porém, até 2011 tivemos vários problemas quanto à definição de qual órgão seria responsável pelo licenciamento ambiental. Veremos como isso ficou adiante. Uma das principais utilizações da avaliação de impacto ambiental ocorre no processo de licenciamento ambiental, que também é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Na Resolução CONAMA 237 de 1997, temos que a localização, construção, ampliação, instalação e operação de empreendimentos ou atividades que utilizem recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras ou causadoras de degradação ambiental devem ser alvo de licenciamento pelo órgão competente. Só que nem todo empreendimento ou atividade humana necessita de licença ambiental. Na Constituição Federal de 88, incumbe ao poder público exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Aqui podemos destacar já a etapa de triagem, que é uma das etapas do processo de AIA, que veremos na próxima aula. Nessa etapa, então, são selecionados para o processo de licenciamento ambiental os empreendimentos ou atividades que possam causar impactos ambientais significativos, sejam eles efetivos ou potenciais. A Lei Complementar número 140 de 2011 veio trazer clareza quanto à repartição das competências do licenciamento ambiental no país, definindo quais são as atribuições de cada órgão ambiental quanto ao licenciamento, definindo então o que é a função do IBAMA e o que é a função do órgão ambiental estadual e do órgão ambiental municipal. No estado do Paraná, podemos falar da resolução SEMA número 88 de 2013,
que estabelece critérios, procedimentos e tipologias para o licenciamento ambiental municipal de atividades, obras e empreendimentos que causem ou possam causar impacto de âmbito local. Então, é importante relembrar que existem várias outras normas relacionadas com a avaliação de impactos ambientais, tanto na esfera federal quanto na estadual e municipal. E para o profissional que trabalha com avaliação de impacto ambiental, é necessário que sempre esteja a par desse conjunto legal de maneira detalhada e atualizada. Bom, pessoal, esse é o conteúdo da unidade 1. É essencial que vocês leiam e compreendam o texto referente à aula e também consultem a bibliografia indicada nas referências. Até mais!